que a visão, quando ela é inexistente, ela pode nos fazer temer o desconhecido. A visão, quando ela é inexistente, ela pode nos fazer temer o desconhecido. Certa vez, então, em Itararé ainda, quando na empolgação que nós estávamos de andar de bicicleta com um grupo grande que nós tínhamos lá, eu digo eu e a Vânia, nós íamos junto com o meu primo, alguns outros irmãos da igreja, alguns amigos deles, e nós nos aventurávamos em alguns lugares quando a coragem chegava, né? A coragem nos dava aquele ânimo para sair e andar de bicicleta, pois tem muitos lugares bonitos na nossa região. Então a empolgação foi grande quando nós, conversando, decidimos que todos íamos então a um morro, não sei se você já ouviu falar, se você o conhece, mas chamado Morro Chato, em Itararé. E o interessante não é porque o lugar era bonito, porque nós vimos algumas fotos, né? Ele é um lugar bem amplo, bem aberto, que tem uma visão muito bonita, mas também, principalmente para mim, que sou muito empolgado na bicicleta, porque chegando lá no Morro Chato ia ter café, né? E é a minha motivação para eu poder seguir aí fazendo as minhas atividades. Então eu, almejando aquele café, eu peguei a minha bicicleta e fui junto com aquele grupo para nós então enfrentarmos todos os obstáculos, né? Então ele fica um pouco além do cerrado ali em Itararé. Então nós tivemos que enfrentar um trecho de estrada, pegamos também um trecho de estrada de terra e vários lugares, as subidas e descidas e aquele sol, né, em cima de nós, porque nós fomos ali então próximo do meio-dia, né, um pouco mais à tarde, para nós podermos chegar lá e então tomarmos café. Algumas pausas nós fizemos, não sei se você já passou por vários trajetos mais longos, um pouco de bicicleta, e por um iniciante como eu era no momento, eu precisava pausar para tomar uma água, para respirar um pouco mais, senão eu sabia que eu não conseguiria chegar lá. A vista, ela é recompensadora. Você chega lá, é uma vista muito bonita, né? Logo no alto você enxerga então até mesmo a estrada ali que tem muito próximo, e melhor ainda para mim, o café, né, que tinha lá um café muito bom para reabastecer as minhas energias. Então quando eu penso nesse morro, eu penso então no café, mas eu jamais vou voltar lá de bicicleta, porque só do pé do morro até o lugar onde tem o café é impossível de subir, então andando de bicicleta. Pelo menos alguém que é iniciante, acho que tem que ser muito expert para conseguir. Quase ninguém naquele dia conseguiu subir pedalando, teve que descer da bicicleta. E nós então aproveitamos um pouco da tarde naquele local muito bonito, tiramos muitas fotos e começamos o retorno. Porém o retorno aconteceu, já era tarde, né? E o sol então já começou a ir embora. E iniciante como eu era, né, a minha bicicleta estava menos equipada do que a bicicleta que a Vânia estava usando naquele dia, e os iniciantes eles acabam enfrentando algumas situações e por isso aprendem com as circunstâncias. Eu não tinha lanterna para iluminar o meu trajeto. E nós íamos pegar a estrada de terra e um pedaço de estrada ali onde pega perto do cerrado para chegar então até a cidade. O sol caiu. A noite chegou e nós estávamos então com alguns daqueles do nosso grupo com lanterna e eu ali sem luz alguma para me iluminar. Eu enxergava o caminho pelos dos outros. Eu não sei se você já foi ali para o cerrado, mas tem algumas curvas que são um pouco mais perigosas, né? Alguns caminhões passam em alta velocidade ali e eu digo para vocês que eu acho que, apesar de ser retorno e eu já estar cansado, a maior velocidade que eu pegava naquele trajeto era na curva, para que eu saísse dela logo e chegasse em casa, porque o medo era muito grande. E o desespero começou a tomar conta naquele momento, porque eu não tinha luz alguma. E aí é por isso que nós podemos dizer então, quando a visão ela é inexistente, ela pode nos fazer temer.
Temer o desconhecido, você não sabe o que vem à sua frente. Eu não sabia se naquela estrada, naquele pedaço, tinha algum buraco, se tinha algum animal que estava atravessando. Eu não entendia, não sabia decor todo aquele trajeto. E então a maior alegria que nós tivemos, pelo menos para mim, foi quando nós nos aproximamos da cidade, pudemos ver então novamente as luzes, para nós então voltarmos para casa, e graças a Deus todos nós em segurança. Mas essa é a sensação que eu queria passar para vocês, de quando nós não temos noção do caminho que nós estamos trilhando naquele instante. Quando você está num momento como esse, até mesmo o seu objetivo se torna incerto, porque você fica confuso no meio do caminho, você não sabe, quando o medo toma conta de você, quando o desespero então te atinge, você acaba ficando confuso, sem saber se você realmente vai chegar no seu objetivo, ou se vai ser aquele mesmo objetivo que você vai cumprir, você vai manter aquilo, você vai realmente voltar. Então aquilo dá uma desestabilizada em cada um de nós, porque assim vivem aqueles que estão sobre o efeito do poder da incredulidade, sem uma visão clara. Aquilo que é desconhecido se torna grande temor, gera insegurança e gera instabilidade. E pensando então no poder da incredulidade, eu quero convidar a igreja, neste momento, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 11, onde nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 11, do versículo 1 até o versículo de número 16, diz o seguinte a palavra do Senhor: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, é em nome de Jesus que neste instante agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. A Deus, porque é por meio dela que nós seremos aperfeiçoados, que nós cresceremos na nossa fé. É pela ação do Senhor nestes momentos que nós somos fortalecidos, ó Pai. E por isso agradecemos e pedimos mais uma vez que o Senhor nos abençoe, que através do Teu Espírito Santo, ó Deus, na vida de cada um de nós, de cada um daqueles que estão assistindo esta transmissão, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor, com o Teu poder,
pelo Teu Espírito, ó Deus, transforme as nossas vidas, como a Tua serva já pediu esta noite, ó Pai, que não nos permita retornar para os nossos lares, encerrar esta reflexão na Tua Palavra da mesma forma de como estávamos quando iniciamos, ó Pai. Porque cremos no poder da Tua Palavra, Deus. Sabemos, ó Deus, que ela jamais volta vazia, que o Senhor age, que o Senhor nos dá o entendimento da verdade, ó Pai. Por isso, confiando no Senhor, ó Deus, nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, quando nós olhamos então o Evangelho de João, ele nos mostra este instante onde a incredulidade, ela pode ser visível em meio a alguns vestígios de fé. Talvez este seja o maior dos milagres registrados no Evangelho de João. Alguns capítulos antes você pode observar tantos outros que nós já conhecemos, onde Jesus estava com seus discípulos e demonstrou o vislumbre do extraordinário. Momento onde multiplicou os pães, os peixes junto daquela multidão que estava percorrendo com eles, quando ele curou então um cego de nascença. O Senhor Jesus já havia demonstrado então o seu poder por vários momentos, mas talvez este seja o ápice do Evangelho de João, no capítulo de número 11, onde nós vemos com a intenção dessa narrativa, a comprovação e a direção para nós de que aquele que estava caminhando com os discípulos era o Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado, o Cristo Jesus, o Messias, prometido então desde o Antigo Testamento. Jesus, enquanto caminha com os seus discípulos, ele então tem em sua mente que os discípulos precisam estar preparados, porque logo em breve ele sabia de sua missão, eles precisariam assumir a sua responsabilidade, eles deveriam continuar a obra, continuar o ministério da pregação do Evangelho. E por isso nós vemos que o Senhor Jesus, ele os ensina a cada momento que eles devem confiar cada vez mais, que eles devem acreditar cada vez mais, porque essa fé será necessária para eles trabalharem em prol do reino. Pois se a fé é fraca, o trabalho do reino jamais vai ser forte. E o fortalecimento então da fé desses discípulos, ele acontecia a cada fala de Jesus e a cada vislumbre que eles tinham do extraordinário poder quando Jesus realizava algum milagre. Fosse a multiplicação dos pães e peixes, fosse a cura do cego de nascença, ou este instante que eles estão prestes então a vivenciar com ele. Assim, nós podemos observar que o poder da incredulidade, ele faz com que esses discípulos, juntamente com Marta, juntamente com Maria, analisem as permissões. Veja comigo então que ao longo do texto, nesse trecho que acabamos de fazer a leitura, a narrativa revela para nós então uma doença. Lázaro então está doente. Lázaro, amigo de Jesus, ele foi acometido então por esta enfermidade. O versículo de número 1 nos informa isso, e ao longo do texto ele reafirma e mostra a gravidade desta doença que havia atingido Lázaro. E então as irmãs Marta e Maria enviam uma mensagem ao Senhor Jesus para que ele então soubesse do que estava acontecendo com Lázaro, apesar de todos saberem dos riscos que Jesus tinha ao voltar então para aquela região, porque muitos ali procuravam tirar a sua vida. Mas é interessante que então elas enviam uma carta para Jesus, um mensageiro, para que leve então essa informação até Jesus, porque o relacionamento deles era de grande proximidade. O versículo de número 2, ele nos mostra isso. Então nós vemos o evangelista adiantar para nós uma informação de algo que ainda não aconteceu com eles. Capítulo de número 12, quando você faz a leitura do versículo 1 ao versículo 8, você observa então este momento, onde Maria vai ungir então ao Senhor Jesus os seus pés e enxugar ele com seus cabelos, ungir com o perfume, com o unguento, e vai enxugar então com seus
cabelos, mas veja que o evangelista está trazendo para nós a antecipação deste fato para comprovar para nós quanto eles eram próximos, o quanto eles se amam, o quanto estes amigos têm um relacionamento de muita intimidade. E por isso ele então começa a mostrar para nós o que é que Jesus tem com essa família, o que é que Jesus tem com esses irmãos. Veja então que o poder da incredulidade os faz analisar a permissão das circunstâncias que eles estão vivendo. Pois ao informarem a Jesus sobre aquela doença, provavelmente aquelas irmãs, elas almejavam que Jesus, então com uma só palavra, como ele já havia feito em outros momentos, talvez ele curasse Lázaro, mesmo à distância, porque eles sabiam que ele não estava em Betânia, que ele estava em um local longe dali, que demoraria um certo tempo para ele voltar àquele local. Então nós vemos que eles são informados ali naquele instante que Lázaro já havia morrido. O Senhor Jesus, então, no diálogo com eles, ao momento em que ele diz, então, que eles retornariam a Betânia, sabendo da dificuldade que Jesus tinha, mesmo querendo voltar para lá, ele diz, então, que Lázaro já havia morrido, e que ele iria para lá para despertá-lo. Mas é interessante a maneira como os discípulos demonstram aqui uma incapacidade de compreender a realidade espiritual daquilo que Jesus está ensinando, daquilo que Jesus está dizendo para eles neste momento. Eles acham que Jesus está falando, não, ele está apenas doente, mas que logo vai despertar de um sono, porque ele está apenas acamado e está cansado. Eles não conseguem entender, então, aquilo que Jesus está falando naquele instante. Veja o que é que a incredulidade faz nesses momentos, nas circunstâncias difíceis que nós passamos. Ela nos faz interrogar as permissões, ela nos faz duvidar do que realmente está sendo ensinado, do que realmente Deus está fazendo naquele momento. Eles não são capazes de ver o poder do Senhor que está sendo prometido aqui através de Jesus. Então, mesmo sabendo que Lázaro já havia morrido, mesmo sabendo que eles correriam risco ao voltar para Betânia, nós vemos então eles retornarem para lá, e na palavra, no versículo de número 16, Tomé, chamado Dídimo, então diz a todos, vamos nós também para lá, morrermos com eles. Há uma incredulidade então, passando pelo meio desses discípulos que sabem quem é Jesus, que confiam no poder dele, que já viram ele fazer vários milagres, mas este instante há uma incredulidade que está cegando eles, que não está deixando eles verem e entenderem o que Jesus está dizendo, porque permitiria que Lázaro naquele momento sofresse até a morte? Não, o Senhor Jesus não vai permitir isso. Ele só vai permitir então que ele esteja doente e logo nós vamos lá para curar ele completamente. Por que Deus iria permitir que alguém morresse? Ou por que Jesus nesse momento não curou a Lázaro somente com a sua palavra? Ele já fez isso em outros momentos. Por que Deus não cura as pessoas imediatamente quando nós clamamos a ele? Ou por que Jesus demorou tanto para chegar naquele local? O texto diz para nós que ele demorou ainda 2 dias para chegar até Betânia. Por que ele não saiu imediatamente? Ou por que Deus não age de imediato quando nós exigimos, nós clamamos, nós pedimos, é urgente a situação? Lázaro estava prestes a morrer. Jesus acabou de dizer, ele vai morrer. Por que então ele não vai antes? Por que ele então não cura com estalar de dedos, se ele tem poder para isso? O Senhor Jesus, no versículo de número 4, ele nos ensina que ele sabia o propósito daquele momento. Ele diz então, quando ele recebe a notícia, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus nos ensina através desta passagem que existem permissões de Deus que culminarão na glória do nosso Senhor. Existem doenças, existem permissões de morte
que são a vontade de Deus naquele momento para nós glorificarmos a Ele, para que o Filho de Deus seja revelado, para que o Filho de Deus seja então glorificado. Jesus tinha a compreensão de que aquele momento, aquela enfermidade, ela teria um propósito muito maior do que aquelas pessoas podiam imaginar. E isso então você pode observar que eles não são capazes de entender. E aí está o poder da incredulidade, que nos faz cegos no meio do caminho, que nos faz duvidar do Mestre que nós sabemos que tem poder, que nos faz olhar para Deus e duvidar que seja então possível que Ele permita a doença, ou até mesmo a morte na vida de algumas pessoas. Quando nós ouvimos o Senhor Jesus então mostrar sobre este propósito, nós entendemos que o amor de Deus, Ele não é dito para nós pelas Escrituras para nos dar a garantia de uma proteção exclusiva em todos os momentos. Você está agora livre de todas as dificuldades, você está livre das doenças, você está livre da morte. Não é isso que o amor de Deus garante a você, não é isso que Ele traz para nós, pois veja mesmo, a palavra nos ensina na continuação dos evangelhos, que o próprio Pai ama o Filho unigênito, e Ele permitiu que o seu único Filho passasse vergonha, fosse humilhado, tomasse do cálice da humilhação e sofresse morte, e morte de cruz. Porque o amor de Deus, Ele não nos garante o livramento de todos os problemas, não, Ele nos garante sim, que a nossa vida vá glorificar ao nosso Senhor, pois para isso eu e você fomos criados por Deus. Nós somos criados pelo Senhor para que tudo o que nós venhamos a passar, tudo o que nós venhamos a fazer, possa render glórias e honras ao nosso Deus. Mas o poder da incredulidade que por vezes brota no coração da igreja, que brota no coração dos discípulos, nos faz analisar as permissões de Deus, questionar as permissões de Deus nas nossas vidas. Mas a palavra nos garante que ela sempre, todas as circunstâncias, elas culminarão na própria glória de Deus. E este é o amor que as Escrituras nos revelam, o amor que nos aperfeiçoa, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Quantos de nós, ao longo desta pandemia, não nos questionamos sobre o tempo de Deus agir? Quantos de nós, em meio a esta pandemia, não nos questionamos o porquê das vidas que foram levadas? Por que Deus não curou uns e curou outros? A palavra nos mostra então que esses momentos são os instantes onde nós damos um passo para distante da nossa fé e nós vivemos o poder da incredulidade e deixamos de olhar para a soberania de Deus, deste Deus que permite até mesmo as circunstâncias difíceis na vida da igreja. Igreja essa que tem fé suficiente para glorificar a Deus, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Mas é muito interessante então que Jesus chega até Betânia. Eu não vou fazer a leitura de todo o trecho com os irmãos até o versículo 46, mas nós vamos trilhar em meio a esses versículos, pois essa narrativa, ela se completa até o versículo de número 46. Então veja comigo o versículo de número 17, o que acontece neste instante. Chegando Jesus até Betânia, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então veja só que se você fizer uma conta rápida, você pode observar que no dia em que Jesus recebeu aqueles mensageiros trazendo a notícia, provavelmente Lázaro já estava morrendo ou já estava morto. Porque nós vemos então que depois de 4 dias, ele chega até aquele local e ele já está morto faz 4 dias. Ou seja, mesmo que o Senhor Jesus se apressasse naquele exato dia, Lázaro já tinha então morrido. O seu grande amigo já não estava mais
entre a sua família. Mas assim que as irmãs Marta e Maria souberam que Jesus chegou à cidade, elas foram ao seu encontro. Primeiro Marta, depois Maria teve a oportunidade de falar com Jesus. Mas como é que elas receberam ele? Como é que elas reagiram então à chegada do seu mestre? Porque pelo mensageiro, ele já havia dado uma resposta para elas no versículo 4, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O mensageiro então deveria levar esta informação de volta. Elas tinham uma promessa. Como é que essas mulheres receberam então esta informação da parte de Jesus? É com incredulidade. E aqui o poder da incredulidade então toma conta do coração dessas irmãs que estão abatidas, e o texto nos mostra em momentos diferentes que as duas irmãs elas reagem da mesma forma. Versículos 20 e 21, acompanhem comigo que o texto nos mostra. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. É a mesma fala que você vai encontrar dita por Maria no versículo de número 32, que diz o seguinte: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Aquele instante você pode compreender de toda a dor que elas estão passando, e elas estão sendo consoladas por todos os moradores daquele local, aguardando então o retorno, aguardando a chegada do seu mestre Jesus Cristo. Porém, quando ele chega na cidade, do ponto de vista delas, já é tarde. Jesus chegou tarde demais. A fala delas está expressando, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, se o Senhor tivesse se apressado, talvez o nosso irmão ainda estivesse vivo neste momento. Podemos dizer que o poder da incredulidade, além de ele analisar as permissões de Deus em meias circunstâncias, ele nos faz vislumbrar a primazia do nosso Senhor. Porque na conversa com Marta inicialmente, nós vemos então que o Senhor Jesus reforça que Lázaro então, ele vai ressuscitar. Versículo de número 23, ele diz, teu irmão há de ressurgir, e veja como é que ela então responde a ele. Neste momento já não há incredulidade, então veja que estes discípulos, essas mulheres, elas não são totalmente incrédulas, mas neste momento o poder da incredulidade está tomando seus corações e fazendo elas cegas diante da palavra de Jesus. Porque ele diz para ela, então naquele momento o seu irmão vai ressurgir, e ela então reforça que ela acredita na ressurreição, mas que ela acredita na ressurreição do seu irmão, que acreditava em Cristo Jesus, e que pela fé então ele vai voltar, é o que Jesus está dizendo mais à frente. Versículo 24, ela diz, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe então Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Veja que maravilha que esta mulher está ouvindo neste momento. O poder da incredulidade que a conduziu a este instante, a este diálogo com Jesus, está fazendo ela começar a vislumbrar a primazia, a superioridade do seu Senhor que está diante dela. Ela sabe que este não é qualquer ser humano que está perante ela, é o próprio Filho de Deus, é o próprio Messias enviado, aquele que veio para morrer e que vai ressuscitar. Aquele sobre quem a morte não terá poder, pois isso ainda não aconteceu com ela, no momento em que ela está vivendo, mas ela acredita em Cristo Jesus. Então veja este vislumbre do extraordinário sobre Cristo Jesus, está diante dos olhos dessa mulher. Ela está ouvindo sobre a esperança da eternidade. Aquele que morra
Aquele que ainda que vier a morrer, este então viverá eternamente. Porque todo aquele que crer em Cristo Jesus, este viverá eternamente. Quando Cristo Jesus voltar, todos aqueles que morreram no Senhor, aqueles que confiaram na sua promessa, aqueles que depositaram fé na sua palavra, todos serão ressuscitados e todos serão conduzidos com o corpo glorificado na eternidade para o céu. Viverão com o Senhor para todo sempre. Por isso ele está dizendo, mesmo que morra, será ressuscitado, vai ressurgir e viverá então eternamente. Jesus está explicando, isto é sim uma realidade, porém não é aquilo que ele estava falando sobre Lázaro. Ele está dizendo, Lázaro vai ressuscitar muito em breve, porque a doença dele, a enfermidade, não era para a morte, mas sim para a glória de Deus, e o Senhor Jesus já havia dito isso. Porém o poder da incredulidade, ele fecha a nossa mente, nosso coração, de certa forma que nós não conseguimos ouvir a palavra de Deus, nós questionamos as promessas, nós duvidamos das permissões, mas nós estamos direcionados para um vislumbre, o vislumbre da primazia, da soberania, do extraordinário de quem é Deus pela fé. E é isso que estava prestes a acontecer então com estas duas irmãs. Porque o Senhor Jesus então, além de falar novamente sobre a ressurreição, sobre a vida que tem todo aquele que crê nele, ele demonstra então o vislumbre do seu grande amor por eles. Do amor que o Senhor Jesus tem pelos seus. Pois o Senhor Jesus então, quando ele se depara com a fala de Maria, e ela então diz para ele, Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. E ela começa a chorar diante dele. E o que acontece com o Senhor Jesus? Versículo de número 33. E bem assim os judeus que a acompanhavam, choravam juntos, agitou-se no espírito, e o Senhor Jesus se comoveu naquele momento. O Senhor Jesus ficou abatido pela dor que aquela mulher, que aquela família, que aqueles amigos todos estavam passando naquele instante. Ao ponto então que o Senhor Jesus, no versículo 35, chora, pois ele sente a dor da morte, porque ele se compadece do que eles estão vivendo naquele momento. A dor dele também é real. É um ser humano que está ali, vendo um amigo muito querido que ele amava, partindo, pois é isto que o versículo então traz para nós, logo no início, no capítulo 11, versículo 3, era alguém que o Senhor Jesus amava, e é isso que os judeus que observavam concluem no versículo 36, então disseram os judeus, vede quanto o amava. Ele se comove ao ver Maria naquele instante, chorando, os demais judeus chorando, é o vislumbre do amor extraordinário de Deus. O poder da incredulidade pode nos fazer cegos a qualquer instante, mas quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor, com a presença de Deus, nós temos o vislumbre deste grande amor por nós. Versículo de número 38, mais uma vez o texto mostra para nós, agitou-se novamente no seu interior, quando ele se direciona para próximo do túmulo, ou seja, ele se comove mais uma vez, e ele sabe que ali dentro está enterrado o seu amigo, Lázaro está realmente morto dentro daquele túmulo, e quando nós nos deparamos com a morte, ela traz tristeza ao nosso coração, a morte traz tristeza, porque nós não fomos criados para morrer, nós somos criados para viver a eternidade, e a morte é o efeito que o pecado trouxe, portanto, sobre toda a humanidade e sobre toda a criação. Mas o versículo de número 44 revela para nós então que o tempo de Jesus então chegar até aquele instante apenas reforçou o vislumbre do extraordinário. Pois nós vemos que o Senhor Jesus então se aproxima do túmulo, e ele então diz no versículo de número 39, tirem a pedra. E então uma daquelas irmãs chega para Jesus e diz, Senhor,
faz 4 dias que ele já está morto. E se você pensar apenas em alguém que está morto há 4 dias, você pode entender o que é que ela estava tentando alertar ao Senhor Jesus naquele momento. Ela está dizendo, ele já cheira mal, ele já está deteriorando, já faz dias que ele está ali dentro, não vamos mexer com isso, ele já morreu. Veja o que o poder da incredulidade faz. É o grande mestre, é o próprio Deus encarnado que está dizendo, tirem esta pedra, porque esta morte, esta doença não tem um fim nesse instante. Deus será glorificado nesse momento. Será para que creiam no Filho de Deus. E o mais surpreendente acontece neste momento. Eles retiram aquela pedra. E um homem que estava morto há 4 dias, que já estava deteriorando, que já estava cheirando mal, que já estava sendo comido pelos vermes, há uma palavra do nosso mestre, há uma palavra do nosso Deus. Aquele homem que estava morto, no versículo de número 43, ele clama em voz alta e diz, Lázaro, vem para fora. E aquele que estivera morto, então, saiu, com as mãos e os pés ligados com as ataduras e o rosto envolto no lenço. Lázaro ressuscitou pela palavra de Cristo Jesus. O vislumbre do extraordinário aconteceu. A primazia do poder de Deus diante dos próprios olhos de todas aquelas pessoas naquele momento. Veja só que a agenda de Deus determina como e quando as coisas vão acontecer, e não a nossa agenda, e não a nossa vontade. É Deus quem determina quando tudo e como as coisas vão acontecer. Falta-nos fé para descansar nele, para confiar na sua palavra, no seu direcionamento, e saber que a sua direção, o caminho que ele vai nos levar a trilhar, vai nos fazer vislumbrar com a sua primazia do amor, do poder, da eternidade. Veja então que o resultado de toda esta ação maravilhosa do nosso Senhor é aquilo que Jesus já havia anunciado. Retoma com você então o versículo de número 4. O Senhor Jesus então, quando recebe aquela notícia daquele mensageiro, ele diz, esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela, então, glorificado. Complementando a isso que o Senhor Jesus já havia dito no versículo de número 4, você chega então no versículo 42, ele diz, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. O Senhor Jesus, então, em uma oração, ele agradece naquele instante ao Pai, porque ele ouviu o seu clamor, porque ele sabia naquele momento que aquela morte seria para a glória do nosso Senhor. E ele sabia que aquilo iria culminar na fé de muitos. Versículo 42 ele diz isso, ele reforça isso no versículo 45, quando acontece, muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Quando as pessoas observaram que o homem que estava morto há 4 dias, aquele homem que já estava deteriorando, quando ele saiu então caminhando daquele túmulo, a reação de algumas pessoas que estavam presentes é submissão ao Filho de Deus. Porque em algumas circunstâncias, aquilo que Deus permite é para a sua própria glória, e a glória de Deus, então ela vai ser vista quando as pessoas passam a crer nele e elas se entregam a ele, pois elas vão servir ao Senhor Jesus. Pois aqueles que são chamados para servir, eles compreendem que eles são chamados para glorificar ao Senhor em suas vidas.
eles creram, gerando assim do poder da incredulidade a possibilidade da pregação da palavra. A pregação da palavra, onde eles estiverem, eles vão falar: Jesus tem poder para ressuscitar as pessoas, Jesus tem poder para dar vida. O testemunho sobre Cristo Jesus vai ser levado na pregação daquelas pessoas. Jesus tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Porém, a pregação da verdade do Evangelho não gera somente crentes, gera também incredulidade, gera aqueles que rejeitam. Veja o último versículo deste trecho, versículo 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. E na continuação do texto, eles se reúnem para questionar: o que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos deixar então este que está realizando sinais e maravilhas? E ali eles começam a esquematizar os planos para tirar então a vida de Jesus. Alguns rejeitam, alguns não creem. Mas veja que a pregação então gerou vertentes. A pregação gerou efeito no coração das pessoas que viram o que o Senhor Jesus era capaz então de fazer. O desejo destes agora era de tirar a vida de Jesus, para que ele não realizasse mais milagres, para que ele não mais expusesse a verdade do Evangelho, para que outros não o seguissem mais. Isso nós temos que ter muito claro nas nossas vidas. Que o poder da incredulidade pode levar muitas pessoas a analisarem, a questionarem as permissões de Deus. Mas nós temos a plena certeza de que Deus nos conduz para nós termos o vislumbre da sua primazia, da sua soberania, do seu extraordinário poder, quando o Senhor nos leva a crer nele. E isso nos faz pregadores do Evangelho. Mas isso também revela muitos daqueles que rejeitam ao Senhor e que vão continuar assim até os últimos dias. Isso apenas reforça para nós que Deus, Ele é soberano sobre todas as circunstâncias, porque todos os momentos culminarão, portanto, como o Senhor Jesus estava usando naquele instante, aquele milagre, culminam na cruz de Cristo Jesus. Pois o propósito de Cristo, então, era morrer pelos eleitos e ressuscitar para salvá-los da condenação. Nós temos que lembrar, irmãos, que existem momentos que a nossa visão, ela não será tão clara. A incredulidade, por vezes, pode tomar conta do nosso coração e você não vai saber, então, se há algum buraco que vai te fazer cair no meio daquela estrada. Gera medo, gera instabilidade, gera temor. Nós não temos noção do caminho que estamos trilhando naquele instante. E é por isso que nós passamos por provações permitidas pelo nosso Senhor, que vão culminar no vislumbre da sua primazia. Porque o poder da sua incredulidade, ele é vencido quando o Senhor se revela a você pela sua palavra. Quando o Senhor fala ao seu coração por meio da sua palavra, e lembra então das suas promessas, porque foi isso que ele revelou àquelas mulheres. A sua palavra foi revelada no versículo de número 4, e a promessa então se cumpriu. Aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, e foi isso que aconteceu. Então, meus irmãos, nós podemos concluir dizendo que o encorajamento em meio às circunstâncias mais difíceis que nós vivemos, ele vem a nós através da própria palavra de Deus. Por isso é preciso viver pela fé e não pelas circunstâncias. Viver pela fé e não pelo aquilo que nós podemos ver no nosso dia a dia, ou que nós podemos tocar, mas confiantes na palavra do nosso Deus. O tempo que nós estamos passando pelas circunstâncias pode parecer longo aos nossos olhos, porém foi o tempo, os 4 dias que fizeram o Senhor Jesus
chegar até aquele momento, que deixaram o extraordinário ainda mais maravilhoso diante dos olhos daqueles que viram aquela ressurreição. Porque a agenda de Deus, ela vai ser cumprida sempre para a sua própria glória, e não para agradar a nós, não para fazer a nossa vontade, porque tudo que Deus está permitindo acontecer na sua vida é para que Ele mesmo seja glorificado por você, por mim, pela sua família, pela nossa sociedade. Então, pelos momentos que você já questionou, por que Deus ainda não pôs um fim nesta pandemia? Para a própria glória dEle, para que mais pessoas se rendam a Ele, para que mais pessoas glorifiquem ao nosso Senhor. Porque muitas vezes nós estamos sem uma visão clara, mas através de Cristo, a luz do mundo, nós encontramos o caminho para a eternidade na glória do nosso Senhor. Por isso, meus queridos, eu digo a vocês, apenas confiem, tenham fé, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Não deixem de olhar para o Senhor Jesus, a luz deste mundo, e continuem, portanto, vislumbrando a primazia do Senhor, vislumbrando o extraordinário poder do Senhor, e pregue a palavra que transformou o seu coração, pregue mesmo que o resultado não seja aquilo que você gostaria que fosse. Continue, portanto, com seus olhos fitos no Senhor, com a certeza de que nós, quando o Senhor Jesus voltar, se nós tivermos partido, então, dessa vida nós vamos ressuscitar. Glorificados nós seremos, e num corpo glorificado nós seremos encaminhados para viver por toda a eternidade nos céus. Se nós não tivermos partido e nosso Senhor Jesus voltar, depois que os mortos ressuscitarem, nós seremos glorificados, e nós juntos seremos conduzidos para toda a eternidade, para a glória do nosso Senhor. Porque independente daqueles que ouvem a palavra, independente de como eles reagem, todo joelho se dobrará perante o Cordeiro de Deus. Que o Senhor seja exaltado e glorificado através da sua vida, em todos os momentos, em todos os instantes, qualquer circunstância que você vier a passar ao longo de toda essa semana. Convido você a se colocar em pé neste momento. Se você compreendeu esta palavra do Senhor, para que você possa louvar a este Deus Todo-Poderoso, que você se renda mais uma vez diante do nosso Senhor. Se você ainda não serve ao Senhor Jesus, lembre-se, portanto, que o vislumbre do extraordinário, da vida, Ele está te oferecendo nesta noite, para que você possa servi-lo, para que você possa viver esta esperança, para que você possa desfrutar da vida que Ele está te oferecendo pela sua própria palavra. Pois aquele que crê, ainda que morra, viverá eternamente.